Bem, bom dia, presidente. Bom dia, deputada Celise. Bom dia, deputado Raul Belém. Bom dia aos meus colegas dirigentes sindicais que estão aqui, participaram dessa manhã de debates. Presidente, eu quero trazer... Eu te dei bom dia, né, presidente? Bom dia. Eu quero trazer duas questões. A primeira, eu quero reforçar um debate trazido ontem pela representante do CISIPSENG, Abadia, sobre o IPSENG. As minhas perguntas feitas ao governo na segunda-feira não foram respondidas. De fato, alguns dirigentes sindicais trouxeram isso aqui. A gente faz pergunta, como a pergunta contrapõe ao pensamento do governo, ele não responde, né? O PowerPoint apresentado pelo governo tinha erros de conteúdo. Se você pega o projeto de lei complementar e você pega o PowerPoint, eles não diziam a mesma coisa. Eu, inclusive, passei a publicar as minhas opiniões, citando o artigo do projeto de lei complementar, da PEC, para ficar com mais consistência ainda, embora eu publique sabendo do conteúdo. Mas, de fato, as perguntas não são respondidas, né? Então, o primeiro ponto eu queria era reforçar a importância do IPSENG. E o governo não apresentou, na segunda-feira, nenhum posicionamento que justificasse o desmembramento do IPSENG, a retirada da Seguridade Social do IPSENG, a criação de outros institutos, fundos, etc. Então, esse é um ponto que permanece sem resposta. Eu perguntava, na segunda-feira, o que deu errado no IPSENG para o governo propor alterações. Nós não tivemos resposta. Quando foi ontem, eu vou compartilhar esse estudo com os colegas parlamentares. A presidenta do CISIPSENG, então, nos trouxe a informação. Olha, o IPSENG está superavitário. O IPSENG ele consegue se manter, consegue prestar os serviços aos quais ele tem a sua origem e, portanto, não há o que explique nenhum desmembramento do IPSENG. Então, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar e fazer a defesa do IPSENG. O IPSENG faz diferença na vida das pessoas, muita diferença. E, portanto, esse desmembramento me lembra um passo posterior, que poderá ser aproximar o IPSENG como assistência à saúde, muito mais uma gestão privada de plano de saúde do que é o IPSENG hoje. Então, isso virá depois. Aumento de alíquotas, eu já ouvi membros do governo falando sobre isso, aumento de coparticipação. Então, é importante preservar o IPSENG como ele é, e não há nada que explique a alteração. O segundo ponto que eu queria considerar, que foi trazido aqui no debate de hoje, é a ideia de uma auditoria, que eu acho que nós deveríamos considerar. Porque o que eu tenho observado, e tenho tido cuidado de estar presente, de ler as peças do governo, de ouvir toda a argumentação, está sendo feita uma construção equivocada de uma narrativa de déficit. Nós não temos, em Minas Gerais, porque o FUNPENG foi extinto, nenhum regime de capitalização. Se nós tivéssemos aqui em Minas Gerais uma previdência com regime de capitalização, nós poderíamos estar discutindo déficit, superávit. Aí o debate caberia sobre déficit em relação à previdência, porque teria um regime de capitalização, isso poderia ser feito. Nós não temos. Foi uma opção do governo PSDB à época acabar com o fundo de capitalização. Se nós não temos, hoje, a forma como a Previdência é tratada é despesa de pessoal. Então, há uma construção de discurso de déficit para justificar a reforma. Então, de fato, vale a pena a gente debater mais aprofundadamente essa situação, porque que déficit é esse, que cálculo é esse, se nós não temos, em Minas Gerais mais, desde 2013, nenhum regime de capitalização. Então, uma auditoria seria um apontamento importante para que nós identificássemos isso. O regime de capitalização em Minas já aconteceu, ele foi extinto. Nós estamos fazendo o quê? Estamos reavaliando? Nós estamos querendo voltar com o regime de capitalização? Hoje não tem regime de capitalização. Hoje, então, portanto, fazer essa narrativa sobre déficit é algo que precisa ser questionado. E é um discurso muito fácil de ser vendido, porque cria a ideia de que é uma reforma necessária. Mas é despesa de pessoal hoje a questão previdenciária. Então, eu queria chamar a atenção dos colegas, porque eu acho que o debate aqui trazido
sido extremamente pertinente exatamente por isso. Aqui também concordo com a avaliação que foi feita. É uma escuta. Eu sou defensora das escutas, porque elas nos ajudam a formar opinião. A escuta das entidades sindicais vai formando opinião, mas não tem contraditório. Né? O governo não responde às nossas perguntas, mesmo quando a gente fundamenta. Eu me lembro que eu fundamentei, eu peguei o texto do PowerPoint, eu peguei o projeto de lei, e aí quando é assim, a gente pula, né? Pula a gente na hora de fazer a resposta. Mas é preciso que o governo que a gente tenha condições desse contraditório no momento posterior. Como eu acredito que a Assembleia, ouvindo as entidades sindicais, ouvindo a participação virtual, nós não vamos acelerar essa tramitação, né, porque nós estamos, se é o processo de escuta, ninguém veio aqui defender a continuidade da tramitação da reforma. Né? Todos vieram dizendo da impossibilidade. E eu quero, de novo, também reforçar, para finalizar, aquilo que foi trazido pelo Carlos da Asteng ontem. A Asteng ia fazer uma assembleia para discutir com seus trabalhadores a questão da Previdência. A Asteng foi proibida por uma decisão judicial de realizar a assembleia. Se os trabalhadores não podem se reunir, e não é só a Asteng, nenhum trabalhador pode fazer convocação, não pode ter assembleias presenciais aqui na capital. Você não pode ter aglomeração de pessoas em função da pandemia. No caso da Asteng, foi uma situação, eu acho que mais gritante, né? Porque teve uma decisão judicial. Como que as categorias vão orientar as suas entidades, as suas direções sindicais? Esse processo não é possível para as direções. Né? A direção ela não é absoluta. Eu já fui dirigente sindical. As direções não são absolutas. Elas também não têm cheque em branco, não têm carta em branco para decidir de forma absoluta em nome da categoria. As entidades têm as suas instâncias próprias que não podem ser convocadas no momento da pandemia. Então, acho que é importante a gente levar isso em consideração. Mas acho que a ideia de pensar melhor e debater essa discussão de déficit, a ideia da auditoria, para que a gente identifique, de fato, os números que são apresentados, foram muito importantes. E a defesa do IPSENG, como ele é hoje, porque ninguém demonstrou que deu errado a ponto de ter que serem feitas todas essas mudanças. Então, agradeço, parabenizo as entidades sindicais que trouxeram, né, debates importantes, e no período da tarde a gente continua fazendo essa escuta. Obrigada.